Muito bem, irmãos, não havendo mais anúncios, vamos entrar direto na nossa lição, a lição 10 da nossa revista, a mensagem que proclamamos. A mensagem que proclamamos. Atos capítulo 2, 37 a 41. É o primeiro texto. Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E Atos capítulo 8, versos 4 a 8. Atos capítulo 8, versículos 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Amém. Os textos que conhecemos, as nossas lições têm sido, acredito que os irmãos tenham notado, bastante didáticas, fáceis de entender a ideia que o nosso escritor da revista propõe. E mais uma vez essa lição para nós hoje, ela simplesmente reafirma aquilo que nós já, vez ou outra, ou quase todos os estudos e mensagens reafirmamos, né? A palavra de Deus, o verdadeiro evangelho a quem nós de fato pregamos. Esse texto aqui, essa lição ela vem reafirmar para nós, né? Mais uma vez, o que deve ser pregado pela igreja, o que Jesus trouxe de mensagem para que a igreja pregasse. É interessante que, para muitas pessoas, né, Jesus ele veio trazer apenas mais uma religião, mais um conjunto de regras, né, mais uma teologia complexa, sendo que Jesus ele trouxe de fato a libertação de tudo isso, a libertação da religião, a libertação do sistema religioso. Jesus ele trouxe algo que abria a mente daquelas pessoas, por isso ele foi perseguido pelos principais religiosos. Se Jesus tivesse trago, eu gosto sempre de pensar isso, né? Se ele tivesse trago uma nova religião, talvez ele tinha sido aceito por aqueles religiosos. Puxa vida, você está trazendo algo interessante, a gente não tinha pensado nisso. Chega mais, vamos elaborar isso melhor. Vamos colocar ainda mais peso de religião sobre o povo? Não. Jesus ele trouxe a liberdade disso. Algo que ia contra, batia de frente com todo aquele aparato religioso que se tinha na época. As pessoas se achavam livres, assim como se acham hoje, se acham livres, mas estão presos. E quando se está preso na religião, é uma prisão como qualquer outra. Uma prisão como qualquer outra. As pessoas se acham livres, mas estão presos embaixo do jugo da religião. Ainda não entenderam quem é Cristo, ainda não entenderam a mensagem, ainda não entenderam a verdadeira verdade, né? Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Será que nós temos sido libertos por essa verdade, que é Cristo, que não é a religião? É isso que a nossa lição traz nessa manhã. Os textos aqui, nós não precisamos comentar muito sobre eles, nós temos conhecimento
vasto sobre os textos que foram lidos, nós vamos pontuar aquilo que o nosso escritor tem apontado para nós aqui como elementos mais principais. A lição é bem grande, mas vai dar tempo de passar. E os irmãos fiquem à vontade para nos interromper, para fazer os seus apontamentos. O primeiro ponto aqui que o nosso autor lhe traz são os elementos essenciais na proclamação do Evangelho. Quais são os elementos essenciais na proclamação, na pregação? E o primeiro que ele fala é enfatizar a palavra. A palavra de Deus era o ponto central da mensagem. Esses primeiros crentes iam por toda parte pregando a palavra, Está em Atos capítulo 8, versículo 4. E aqui já começa uma grande lição para nós. Como nós já temos comentado, antes de entrar aqui no ponto, qual tem sido o ponto que nós temos enfatizado no momento em que nós vamos proclamar esse Evangelho? Nós vamos ver aqui alguns pontos à frente, que é claro que a nossa mensagem, ela tem que ser também uma proclamação inteligente. Nós não podemos levar algo que seja totalmente avesso à condição, ou status, ou, vamos dizer assim, o contexto em que a pessoa vive. É claro que a mensagem, nós vemos para frente aqui, os primeiros evangelistas, eles levavam algo que de fato interessava, de fato era aprazível, de fato trazia um conforto, mas a ênfase era na palavra. A essência jamais foi desvirtuada. Nós não podemos abrir mão da verdade. Talvez, assim como Paulo diversas vezes ele fez, ele fala: olha, eu não vou até vocês com palavras de eloquência, porque vocês não vão dar conta de entender. Eu vou simplificar a coisa, mas ele não abriu mão da ênfase na palavra. Ele não abriu mão da essência. Ele não abriu mão da verdade. Paulo não disse meias verdades. Ele disse verdades inteiras. Só que com palavras simples. E às vezes nós queremos, ao invés apenas de simplificar a palavra, levar uma palavra mais didática para aqueles que têm dificuldade mesmo de entendimento, talvez aqueles que são 100% sem conhecimento bíblico. Nós temos que fazê-los entender a história, o contexto, o Deus Criador, o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que sustenta o homem e a sua criação. Para esses, nós precisamos levar uma palavra simples. O A mais B. Mas em momento nenhum deixar de enfatizar a palavra. E quem é a palavra? É Cristo. A Bíblia toda, ela foi construída, quando nós analisamos, ainda tem gente que não crê na palavra de Deus, mesmo ela sendo fantasticamente completa. Os primeiros textos se ligam com os últimos e o meio, tudo se conecta em torno de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, de toda a história. Na criação do próprio mundo, ali já está Cristo, com Deus da eternidade. E quando a Bíblia fecha lá no Apocalipse, Cristo está também ali, junto. Toda a escritura bíblica, ela gira em torno de Cristo. Quando os bereanos se tornaram crentes, Lucas diz: receberam a palavra, receberam a Cristo. Cristo é a última revelação de Deus à humanidade. Depois dele vieram outros dizendo serem eles os últimos reveladores, Allan Kardec, Maomé, vários outros, dizendo trazer de Deus, da parte de Deus, uma nova revelação. Não, a última revelação de Deus à humanidade é Cristo Jesus, e não há outro mais. A Bíblia, aquilo que Deus tinha para dizer à humanidade, para revelar à humanidade, fechou em Cristo. E a Bíblia, ela se revela a nós todos os dias, claro que sim. Deus fala conosco de maneiras diferentes,
em situações diferentes a todos os dias, mas através do que já está revelado na palavra de Deus. Nós cremos assim. Então, irmãos, primeiro ponto, enfatizar a palavra. Aqui no último parágrafo, o nosso autor ele escreve o seguinte: em nossos dias, é muito comum a sugestão de que devemos ser mais sutis quando falamos de Jesus e não devemos usar a Bíblia. Olha só, interessante, né? Como que nós vamos falar de algo sem levar vamos dizer assim, a comprovação escrita do que nós estamos dizendo, sem levar a base daquilo que nós estamos pregando, nós estamos defendendo, a tese que nós estamos falando. Mas quem pensa assim se esquece de que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? Hebreus 4:12, no coração do homem. É a palavra de Deus que vai converter a pessoa e não as nossas palavras persuasivas. É interessante, irmãos, que muitas vezes quando o milagre acontece ou a conversão acontece, até mesmo nós, os crentes, os já conhecedores da verdade, nós somos também desafiados a crer. Até nós. Muitas vezes nós oramos, é o que nós sempre dizemos aqui no culto de oração. Às vezes nós oramos, mas nem nós que estamos orando pelo milagre cremos que ele vai acontecer. Nem nós. Não, Senhor, o Senhor abençoa. E quando acontece a bênção, quando a vida é restaurada, quando a saúde é restaurada, nós somos desafiados a crer. Nós somos desafiados a crer, é acreditar que de fato o milagre aconteceu e foi por Cristo. E foi o Espírito Santo que abençoou, que deu ali o livramento daquela doença. E é interessante que o nosso autor aqui ele coloca que às vezes nós queremos levar essa palavra que tem poder, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que corta, ela penetra. Não são as nossas palavras. É muito gostoso quando vem aqui alguém à frente que tem um discurso eloquente. Eu sou admirador dos irmãos que falam bem, que tem realmente argumentos, mas aquela que faz a diferença é a palavra de Deus. É o mostrar que houve um sacrifício tão grande que nós não entendemos. Houve um sacrifício de que Deus abriu mão, né, do seu ícone, vamos dizer assim, daquilo que ele tinha de maior valor ao seu lado, que era o seu próprio filho, e o deu por nós. E essa palavra, ela é eficaz, ela penetra, ela divide, ela vai em cima onde precisa atingir. A nossa eloquência não. A nossa eloquência pode fazer alguém chorar, pode até causar uma dúvida. Puxa vida, esse irmão fala muito bem, eu estou entendendo. Mas é a palavra de Deus que vai lá dentro, que deixa a pessoa sem desculpa, que deixa a pessoa sem argumentos para se defender diante de Deus. É essa a palavra que nós temos que enfatizar. Não é os milagres que o pastor fulano na imposição de mãos faz. Não é porque nós temos aqui um presbitério reconhecido. Não. Enfatizar a palavra de Deus, enfatizar Cristo, enfatizar o seu sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Se nós abrirmos mão disso aqui, tudo que vem depois vai ser em vão, vai ser fracassado. Pode até acontecer que multidões venham. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Puxa vida, mas alguém pregando uma heresia desse tamanho e olha a multidão. É bíblico isso. As pessoas não vão aguentar a sã doutrina, elas vão atrás de quem fala aquilo que elas querem ouvir. A sã doutrina é pesada, não é para qualquer um. A verdade ela machuca, a verdade ela penetra. Ela me coloca na berlinda e não precisa de ninguém ficar sabendo, sou eu mesmo que faço dúvida comigo. E a maior guerra que nós travamos é contra nós mesmos. Não é no trabalho, às vezes você coloca, né? Puxa vida, eu vou enfrentar aquele meu chefe amanhã. Ele não é ninguém
perto do seu eu. O meu eu carnal é o meu grande problema. Não é meu chefe ruim, não é nada fora, nada externo, sou eu. E essa palavra, essa ênfase em Cristo, ela vem trazer esse caos, essa divisão. Ela vem sacudir a gente para nós olharmos e entendermos que Cristo é a salvação, Cristo é a palavra de Deus para a humanidade. Os irmãos quiserem comentar? Valério, é uma grande verdade, e a gente fica observando, tem alguns que fazem aí com heresias, seitas, que é interessante, a gente não tem visto que eles maqueiam ou procuram fazer alguma coisa para atrair. Eles vão direto ao ponto e insistem diretamente. Estou aqui para dar um estudo com você. E a gente fica assim, mas se eu chegar hoje com a pessoa e falar que quero dar um estudo bíblico com ela, quero dar a entender a Bíblia, a palavra de Deus, ela não quer. Mas se eu marcar um show, é interessante que o show ela vai, porque através do show, ela vai que ela começa a ouvir a palavra e tal, pode uma coisa interessante. E isso só está analisando isso aí. E eles fazem isso. Assim, bom, levamos diretamente, queremos isso, o objetivo é isso. E outra leitura que pode fazer também, que as pessoas estão tão assim já acostumadas com as estratégias, digamos assim, que eu quero crer. E lá no entendimento dessas pessoas, quando você, como igreja, quer arranjar um jeito mais sutil de trazer para Cristo, eles mesmos entendem, tá, ele está propondo isso lá, assim, em forma de mas o fim é esse. Mas sabe, ele não está direto ao ponto, já sei onde ele quer chegar. Ele já percebeu isso, em algumas pessoas já convidaram, vou dar para isso. E a pessoa percebe, tá, o fim que está querendo é outro. Não é apenas isso. Não tem outro fim. Quando você quer levar a mensagem, é o que está colocando aí. É palavra. Não é outra coisa que vai levar a pessoa. Ela pode até ser motivada, como tem muitos que fazem artifícios, e arrebata um grupo grande através disso, mas isso não tem consistência. O que Paulo disse, você falou antes, né? Paulo, eu não fui com vocês com palavras persuasivas para não trazer glória para mim. Nós aderimos ao discurso desse cara porque ele é muito bom. Não. Aí ele foi, não é porque você não entende nada, não, é porque eu fui para tirar a glória de sobre mim, para não justificar o que hoje está muito justificado aí. Rapaz, eu vou naquele lugar, porque lá, aquele fulano, aquele líder, prega que eles terão se ouvir mais vezes, para ter uma eloquência. O dia que eu mudar de lá, é capaz de eu não ir lá mais, não ter compromisso com aquela igreja mais. Que aquele não mudou, ou eu vou acompanhá-lo, porque eu gosto de ouvi-lo. Então Paulo tira essa glória dele e leva para aqueles crentes ali e fala, olha, eu não fui atrás de vocês, então vocês que aderiram ao Evangelho não foi por causa da eloquência que eu sei falar, tenho oratório, sei, não foi por isso, eu não quero trazer glória para mim, nem que vocês sejam iludidos ou ingressos ao Evangelho através de uma palavra. Então essa simplicidade, eu acho que é interessante que o autor abordou essa fala aí, e não podemos fugir disso aí. A gente fica num dado momento assim, mas se eu falar que eu vou ler a Bíblia com a pessoa, ela não quer. Mas se eu falar que eu vou fazer um churrasco para ela ir lá e ela ouvir alguma coisa, ela vai. Então, não estou dizendo errado, não tem erro nenhum eu convidar a pessoa para. Mas será que vai me libertar? Não vai ser o aparato que eu vou fazer, eu atrair e mantê-la. Não é isso, não. Palavra, se ela não souber a palavra, é um problema. Ela acho interessante o que colocou, e eu acho não tem como fugir disso que você está falando. Acho interessante a gente entender, né, de que a palavra, você consegue transmitir a palavra de diversas maneiras. E muitas das vezes, talvez as mais eficientes, elas não são dentro da formalidade. Vamos ler a palavra juntos e abrir a palavra e vamos abordar e conversar. Muitas das vezes ela vem de conversas informais. E aí talvez eu estava até esperando para comentar, mas acho que já vai envolver os dois próximos pontos, né? Aí mais na frente. O que mais temos de oportunidade de falar da palavra de Deus é quando você está numa conversa informal com a pessoa e às vezes a pessoa começa a falar dos problemas que ela mesma enxerga na vida,
que ela mesma enxerga nas situações, que ela mesma vê diante de todas as coisas. E a gente precisa, como a gente fala, estar enraizado, né, até do próximo, só pedindo perdão, mas aproveitando que já está abordando o assunto aí, né, enraizados nas Escrituras, mas também na realidade que nós estamos. Qual é a minha realidade hoje? E a palavra, ela sempre tem algo a dizer em todas as circunstâncias. A gente sabe que vai ter essa resistência. Vamos estudar? Vamos aqui? Vamos ter essa resistência. Mas igual para falar, talvez no churrasco não vai ter. Não. Mas na convivência ali, você consegue transmitir a palavra sem precisar. Vamos sentar aqui agora e abrir a palavra para estudar? Não. Você já começa, nem que seja lançando as sementes. Na própria convivência, no próprio dia a dia. Eu achei interessante, essa semana eu estava até vendo, né, um teólogo, né, às vezes eu gosto de acompanhar ele, o Victor Fontana, né, porque não só, acho que a nossa maior dificuldade hoje em dia não é o conhecimento. Claro que nós temos muito que aprender, muito que estudar, mas eu acho que a nossa maior dificuldade da igreja hoje não é conhecimento teológico. A maior dificuldade da igreja hoje é alinhar o conhecimento teológico com a realidade das pessoas do dia a dia. E por isso que às vezes eu gosto de acompanhar e ver as pessoas que buscam apresentar isso um pouco mais assim, você olhar para a necessidade da pessoa e visualizar isso. E assim, estava até comentando a respeito de um trecho de um podcast, né? Claro, de um tudo assim, não, que tem a fé dele, né? Não necessariamente evangélica, mas numa simples conversa ali dentro de um podcast, né? De bastante de impacto, né? Como o Flow, acho que é um dos maiores podcasts, ou o maior do Brasil, né? Mas simplesmente o camarada, numa conversa informal, ele foi lá, falou de uma forma bem simples e clara da fé dele, né? Não vou entrar em detalhes a respeito assim, se é uma fé, se o camarada é salvo, não é salvo, para no final das contas ele simplesmente deixar bem claro daquilo que ele acredita. Falar assim, eu não creio que eu sou merecedor de salvação, porque eu sou pecador, todos nós somos, mas é Cristo que me salvou. Olha o impacto que você tem no meio de uma conversa informal de uma pessoa que ninguém esperava dizer algo desse tipo e que trouxe palavras verdadeiras. Não precisou, estamos aqui no estudo, vamos abrir a palavra para estudar. Não precisou. Mas trouxe palavras verdadeiras num dos maiores canais de comunicação da internet hoje que se tem no Brasil, onde ninguém esperava ouvir isso, e ouviu. Então, a grande dificuldade nossa, talvez da igreja como um todo hoje, é eu alinhar todo esse conhecimento da palavra de Deus com a realidade das pessoas. E a gente precisa entender, às vezes a gente fica conversando lá na empresa lá, e o cara começa a falar, assim, nossa, rapaz, mas hoje em dia as pessoas vão assim, eu sempre tento lembrar alguma coisinha para poder encaixar também, algum provérbio, assim, já falando aí, o camarada acabou de falar sobre a questão do ser humano, assim, parece que o camarada nunca está satisfeito com a social. Isso aí, cara, isso aí é sabido há muitos anos, né? A própria palavra de Deus fala sobre isso, fala sobre a ânsia da vida, né? Que ela nunca é satisfeita e tudo mais. Às vezes tinha um outro amigo meu que ele sempre gostava de acompanhar uns filósofos assim, né? Eu esqueci qual que é o filósofo, eu esqueci o nome do filósofo que fala, né? A vida humana é a ânsia de ter, né? A vida humana ela vive, né, entre a ânsia de procurar a ter e o tédio de possuir. Então, tipo assim, nunca está satisfeito. Você vive na ansiedade de ter. E quando tem, você vive o tédio que já tem, o tédio de possuir, né? E ele falava sobre isso aí, eu falei assim, é isso mesmo. Eu falei, pois é isso mesmo. Isso aí não é porque é o camarada aí de 1900 que falou que ele é um grande sabedor. É que isso aqui já está falado há muitos anos, cara. Está falando como se fosse uma novidade, como se fosse um achado. Isso aí a gente já sabe há muitos anos. Então toda oportunidade, nas conversas informais, nós temos essa oportunidade de apresentar o quê? Chegar no final e falar dessa pessoa que é Cristo. Entendeu? Então, o que nós precisamos buscar a ter, é claro, estamos com muita dificuldade de convidar as pessoas nesse aspecto mais formal. Vamos estudar, vamos abrir a palavra de Deus, mas talvez a maior ferramenta que nós temos na nossa mão é a nossa convivência. É a nossa convivência, e é nessa convivência que nós vamos transmitindo a palavra de Deus, de acordo com as necessidades que nós vamos aqui captando, observando. Por quê? Porque a palavra
ela é viva, como se citou agora há pouco, ela é eficaz, ponto de entrar na alma e discernir todas as coisas do coração, todas as coisas do coração, não é somente, é só por questão de relacionamento, é só por questões de esperança, é só para essas questões, não é todas as questões do coração, todas. Então, se é todas as questões do coração, então em qualquer momento, numa conversa que nós temos com alguém, que às vezes a pessoa está aproveitando e desabafando, você tem algo a transmitir da palavra, você continua enraizado na palavra, muitas das vezes tem essa necessidade de, não, então vamos estudar aqui agora. Não, você vai falando, se a pessoa quiser der abertura, aí você também aproveita e trabalha. Não estou falando que nós não devemos, mas a gente tem que entender de que esse processo anterior, de você ir soltando e usando, você continua enraizado na palavra. Você não deixou de estar enraizado na palavra, mas você também está alinhado com a realidade que você está inserido ali no momento. Qual é a sua realidade daquele momento ali? E às vezes eu vejo esse grande desafio de olharmos, quando eu falo de uma forma bem geral, às vezes a gente sempre comenta sobre isso, não estamos falando da nossa localidade, mas falando da história que nós vimos e vivemos. Às vezes a gente, sempre conversando, a gente comenta sobre isso. Às vezes nós temos muitos, principalmente aqueles mais antigos, muitos líderes que têm um grande conhecimento da Bíblia, mas uma grande dificuldade de relacionar com a pessoa, de conversar com a pessoa. E essa eu vejo como uma grande realidade, de uma forma geral, da igreja brasileira. Um grande conhecimento teológico. Tem surgido cada um mais inteligente, sim, espetacular. Mas uma grande dificuldade de entender a realidade das pessoas, da necessidade das pessoas e alinhar todo esse conhecimento teológico com a necessidade delas. Então, às vezes, nós estamos falando coisas bonitas, coisas de grande conhecimento, coisas tão profundas, mas não está atingindo as pessoas porque nós não estamos falando para elas, estamos falando para nós. Porque é bom para nós ouvir. Eu quero muito ouvir todo domingo aqui alguém que somente vai trazer algo para acrescentar, para eu só aprender tudo mais. Mas muitas das vezes a necessidade não está sendo essa. A necessidade da missão não é essa. A necessidade da missão é falar para as pessoas, falar para as pessoas que estão sedentas, para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que estão com alguma questão aí precisando ser tratada. E a palavra tem poder para isso. A palavra tem impacto para isso, né? E tudo isso a gente sabe que se resume somente a Cristo. Então, eu vejo isso cada vez mais a necessidade de buscarmos, primeiro para nós entender como que a palavra ela atinge as nossas necessidades. No meu momento de fraqueza, no meu momento de desânimo, no meu momento de tudo. Porque também, se eu não souber aplicar a palavra na minha vida, quando eu estiver na conversa com outra pessoa, eu só vou estar concordando. Realmente, está difícil, realmente, é desse jeito. Eu só vou estar lamentando junto com outra pessoa. Enquanto eu não entender como que a palavra transforma isso para a minha vida, quando eu tiver essa oportunidade, eu só vou estar junto com a pessoa lamentando, em vez de estar apresentando aquilo que eu deveria apresentar. Deixa eu lembrar da conversa, lembrei do educador que começou a filosofia dizendo que não deveria aplicar na educação o conhecimento sistemático, que o conhecimento deveria ser construtivo e não aquele sistemático. E começou então a implantar na educação uma ideologia de que trabalhasse-se na sala com a necessidade do aluno. Por exemplo, se o aluno chegasse na escola e falasse assim, hoje o sol está lindo, então o professor deveria começar a educar através dessa palavra que ele diz. Deveria buscar no português algo que se relacionasse com a palavra sol, e assim sucessivamente. E aí você vê que o método não foi à frente, porque estava mais desconstruindo, que um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra, e não conseguiu chegar, a implantar essa ideologia, essa educação construtiva, porque não estava conseguindo, e às vezes chegava aquele que não queria nada mesmo. Então o professor estava perdido, o objetivo da educação, ela ficou perdida, o professor não sabia mais o que fazer. E o tempo se passava e os alunos chegavam no final do ano sem o conhecimento que eles precisavam para a vida diária.
Então, eu acho muito interessante, sim, quando a gente aproveita as oportunidades. Eu acho que nós, enquanto cristãos, nós deveríamos estar, como diz o apóstolo Paulo, né, com a palavra internalizada dentro de nós para saber responder qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Isso é muito interessante, que nós tenhamos esse conhecimento. A gente vai para a vida do Senhor Jesus, era em outra etapa, era em outra época. As pessoas iam até o Senhor Jesus com o objetivo de ouvir, com o objetivo de ser curado, cada um com as suas necessidades. A multidão ia até ele para ouvir isso, né? Poucas vezes o Senhor saía para ir em direção a alguém, mas isso acontecia, né? Então eu fico analisando assim, realmente a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, e algumas vezes que talvez a gente tenta fazer algum encontro, não sou contra, gosto disso, mas, por exemplo, se a gente faz um encontro com o objetivo de oportunizar daquele encontro um momento, talvez eu vou passar o encontro e a pessoa não vai nos oportunizar de falar de si para que a palavra de Deus seja falada. Em outros momentos você começa a falar, a pessoa que não quer ouvir, ele muda de assunto. Ele corta, simplesmente bloqueia. Então a gente vê que cada um tem as suas necessidades. Cada um tem as suas necessidades. E o problema do homem, ele é, como diz o Rodrigo, ele é interno. Ele é interno. Então, o desejo dele, aquilo que ele precisa saciar na alma dele, ele só vai saciar realmente pela palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela muda, independente de um encontro ou não, independente de uma pessoa ou não, independente do que for, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. É importante, mas eu não posso depender desses momentos para que a palavra de Deus seja falada. Eu lembrei do método que eles tentaram implementar, né, da educação construtiva. Porque eu vou esperar a pessoa manifestar algo para que eu possa falar daquilo que precisa ser ouvido. Eu acho que enquanto cristãos, que a gente tem a palavra de Deus em mãos, a todo momento, quer seja na rua, quer seja em casa, esse é o momento da gente não ser aquele momento oficial. Aonde eu estou falando da palavra de Deus. A quem eu encontrar, surgiu a oportunidade, a gente está falando da palavra de Deus. E como o Falquete disse também, a gente também já percebeu algo nessa situação. Às vezes quando a gente convida uma pessoa, vou fazer um chá da amizade, logo a pessoa vê. Nós fizemos isso muito ali, né? Quando a gente reunia ali, a gente fazia o chá da amizade. As pessoas começavam a ir, primeira vez, nossa, que coisa linda, foi. Mas quando viu que a palavra também teve a palavra no meio, da segunda vez você chama, entendeu? Então a pessoa entende, o objetivo deles é falar o quê? É falar de Cristo. Eu não quero. Me chamam para isso, mas o objetivo, quem é essa pessoa? O objetivo dele é Cristo. Então, está tão assim, eu falo assim, gente, está tão difícil hoje a humanidade chegar e querer ter essa aceitação da palavra de Deus, esse desejo de ouvir a palavra de Deus. E, infelizmente, a gente sabe, tem pessoas que não é referência, tem outros que, mas Cristo sacia. Então, incorporar isso, que o que eu preciso realmente é Cristo, porque as minhas necessidades interna ou exterior, só Cristo pode suprir. Ele é o referencial de tudo. E se eu não tiver Ele como base de tudo, fica como se Cristo estivesse meio encurralado assim, no campo assim, e no momento X eu tiro a carta para poder manifestar, mostrar. Então está bem complexo. A questão da palavra de Deus. Aí a gente vê os problemas da humanidade hoje, é os mesmos que tinham. O pecado é o mesmo. Porque o problema é o pecado. E o pecado continua sendo o mesmo.
Então, recapitulando aqui, elementos essenciais na proclamação do Evangelho. O primeiro, enfatizar a palavra. E o segundo, corresponder a uma necessidade. Os irmãos já têm comentado aí. Nós devemos sempre aproveitar todas as oportunidades, mas isso se torna mais eficiente quando nós conhecemos a condição espiritual dos nossos ouvintes. E para isso requer uma aproximação, requer uma amizade, requer um tempo para conversar. E às vezes, como já foi dito, a igreja tenta proporcionar isso, tenta trazer pessoas para conversar informalmente, para saber o que se passa, quais as necessidades. E dentro disso, isso não é uma estratégia errada, os próprios primeiros crentes aqui, como o nosso autor coloca, eles tentavam descobrir essa condição e trazia a solução, que era Cristo, como já foi dito. Cristo, ele atende a qualquer e toda e qualquer demanda da nossa vida. É interessante que aqui cita alguns exemplos, Eu gostei do exemplo que o autor colocou aqui, em Atenas, quando Paulo enfrentou a idolatria que dominava a cidade, ele atingiu os atenienses com a mensagem do juízo de Deus e a ressurreição histórica de Jesus. Paulo, ele observava, ele entendia o contexto, entendia o que as pessoas viviam, quais as necessidades, e ele ia, batia em cima. Então ele adequava a mensagem ao ouvinte. Não. Ele entendia aonde a pessoa mais precisava da intervenção de Cristo. É simples assim. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não consegue ter paz consigo mesmo. Você vai indicar Jesus para aquela necessidade, para aquela intervenção. A pessoa vive uma vida turbulenta dentro da família. É claro que aí depende de cada um, são pessoas, mas Cristo, ele traz a paz. Cristo, ele traz a reconciliação. Quando você entende, quando você é de fato mudado por Cristo, por mais que haja divisões, haja dissensões, haja intrigas ali, Cristo, ele traz a paz, ele traz a reconciliação. Por mais que você não receba perdão, mas você se torna capaz de perdoar. Resolve o problema. Então, é difícil. Isso aqui é difícil. Às vezes nós não conseguimos corresponder nem às nossas próprias necessidades. Às vezes nós não conseguimos encaixar a solução que é Cristo, nem nos nossos próprios problemas. Aí como que eu vou receitar, se eu sou médico que não consigo nem me medicar, como que eu vou receitar remédio para outro? Como que eu vou identificar a deficiência de outra pessoa e receitar Cristo para ele? Então, isso aqui é uma questão complicada. Só de passar mais um ponto aqui, que os irmãos já comentaram, falar de uma pessoa, corresponder a uma necessidade, falar de uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. Não foi uma filosofia de vida que cativou a atenção dos primeiros crentes. Foi a pessoa de Cristo. Foi Jesus que eles proclamaram. Tudo aquilo era novo. Tudo aquilo era uma novidade. Às vezes alguém pergunta por que os primeiros crentes foram seguidos de milagres, de prodígios e tudo mais, e hoje não se faz mais. Naquele tempo era necessário. Como que eles iriam crer numa mensagem tão diferente se Deus não mostrasse de fato o seu poder? Através de curas, através de prodígios, de milagres, daquelas grandes conversões, naquele momento era necessário. Então, vocês são sensacionistas, Como é que é o termo? Vocês não creem que Deus faz mais milagres? Claro que faz. Claro que faz. Só que hoje a nossa fé é muito menor. Hoje nós buscamos muito menos. Hoje nós cremos, claro, no milagre. A conversão de uma alma a Cristo é um milagre. A nossa vida é um milagre. Mas hoje nós não enfatizamos tanto mais esses prodígios, esses milagres. Mas ele faz? Claro que faz. Nós somos testemunha disso. De pessoas que são levantadas do leito, de enfermidade e livramentos a todo tempo. Nós temos exemplos.
né, no nosso cotidiano de milagres de Cristo. São de fato milagres, nós cremos nisso. Mas a coisa mudou. Só que a ênfase, né, no primeiro ponto aqui continua a mesma, é Cristo. Essa palavra não mudou. Os prodígios que seguiam aqueles lá teve seu momento, mas a palavra que é Cristo, ela continua. E aí, mais um pontinho aqui, oferecer um presente. Eu gostei desse ponto, o autor ele foi inteligente ao escrever isso aqui. Olha bem, a maioria das religiões destaca o que você deve fazer. A fé cristã fala daquilo que Deus tem feito por intermédio de Jesus na cruz. E é interessante isso aqui porque é o seguinte, é muito mais fácil alguém seguir uma religião que te impõe coisas a se fazer. Não, para você atingir o nível de excelência nessa religião, você tem que se doar, você tem que dar, você tem que fazer e acontecer. A fé cristã é diferente, já está feito. Você precisa crer. E é mais difícil. É muito mais difícil. Quando se coloca o que fazer, igual muitas religiões por aí, você tem que dar a sua vida, se sacrificar, você tem que ser um homem-bomba e matar os infiéis. Você tem que fazer. Talvez a pessoa, puxa vida, isso é interessante. Eu vou morrer mesmo, vai acabar o sofrimento e eu já vou direto para o paraíso. Já vou direto para o gozo. Olha que beleza. Tá muito fácil. Faz e tem um pagamento. Que é muito mais fácil. Agora Jesus ele traz algo diferente. Olha, está feito. O pagamento está pronto. Mas vocês precisam crer e viver diferente. Aí, meu amigo, é complicado. Aí as pessoas não querem. Quando se prega um fazer, mas que não exige mudança, que não exige um novo pensamento, novas atitudes, é muito fácil fazer, não, só cumprir regra, só dar dinheiro. Oxe, muito fácil. Agora aqui não. O que Jesus propõe é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, é amar, é liberar perdão e principalmente se tornar agora ministro dessa verdade que te converteu. Olha bem, é mais difícil, mas é de graça. O preço já foi pago, só que as pessoas não querem. As pessoas preferem continuar no jugo da religião, no jugo que te diz, olha, você só será se você fizer, você só tem se você dá. E a fé cristã ela oferece um presente. A nossa pregação ela tem que dizer, ela tem que atingir esses 5 pontos aqui, ó. Enfatizar a palavra, corresponder à necessidade de quem está ouvindo, falar de Cristo, falar de uma pessoa, oferecer um presente, esse presente já foi dado, que é a salvação em Cristo Jesus, através da sua morte, e agora nós aguardamos uma resposta. Isso aqui é o que o autor montou aqui. Os discípulos, depois de apresentar a mensagem, esperavam a reação da parte dos ouvintes. Usavam vários termos: arrepender-se, crer, arrepender-se, crer e ser batizado. Eles aguardavam a reação. Eles lançavam a semente, cumpriam o seu papel e aguardavam a reação. Eu não sei o que os irmãos pensam, mas eu tenho dificuldade em relação a... Eu esqueci o termo agora. O apelo. Eu tenho dificuldade. Eu. Não sei o que os irmãos pensam. Porque eu já vi pessoas se renderem, se derramarem em pranto naquele momento, porque o apelo é muito bem feito. Com música de fundo, puxa a vida. Aí o camarada chora mesmo. Meia hora depois não aconteceu nada, mas nada. Então, não sei. É o meu entendimento, eu tenho dificuldade. No meu uso da palavra aqui, eu não gosto. Cada um tem a sua forma, talvez arte, né? Talvez os irmãos entendam que seja um momento de fato de fazer a pessoa de fato entender, se render diante de Cristo, ok. Mas eu tenho dificuldade. Porque essa conversão, esse entendimento, ele tem que ser com razão, com raciocínio, com entendimento. Não pode ser algo apenas na emoção. Quando é algo na emoção, você está fora de si.
Você não está no seu pleno raciocínio lógico da coisa, eu entendo isso aqui, agora eu me rendo. Pode até vir a emoção faz parte do processo, mas primeiro é a razão. É o convencimento da sua razão. O seu eu tem que se dobrar diante da verdade. Quando é pela emoção, é algo superficial. É algo que acontece ali. Existem pessoas mais emotivas do que outras, né? Alguns são difíceis de chorar, outros choram por qualquer coisa. Então, parece que houve uma mudança. Mas de fato não houve, porque a palavra não penetrou, não houve de fato a conversão. Então, o que nós precisamos levar as pessoas é de fato a verdade, sem fazê-las se derramarem em prantos e forçar uma coisa que não é verdade. E, por outra coisa, o irmão Rodrigo falar, por outro lado, eu já vi pessoas se converterem, pessoas se derramarem em prantos, uma mensagem tão simples, tão contundente, 20 minutos. O irmão falou, bateu, a pessoa estava chorando. Então não é o criar uma atmosfera de emoção que vai fazer alguém se converter. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence. Não é... É claro que, quando eu volto a dizer, existem pessoas que gostam dessa estratégia, criam toda uma atmosfera, beleza, legal, não sou contra. Mas para mim, eu prefiro não. Eu prefiro que a palavra seja entendida na sua essência, que a pessoa com a razão seja convencida pelo Espírito Santo, né, de que ela deve se arrepender e confessar os pecados. Rodrigo? Não, só lembrando que você estava falando lá de Paulo em Atenas, né? A gente tem que entender que às vezes você citou esse exemplo, né? A gente vem na ideia que então nós temos que ficar adequando a mensagem do Evangelho às necessidades das pessoas. Na verdade, talvez a gente tenha que pensar diferente. A mensagem do Evangelho ela é tão completa que ela atende a todas as necessidades ao mesmo tempo. Ela não vai atender uma só, ela vai atender a todas. A grande questão é você saber aproveitar a oportunidade de cada uma. Você não vai deixar de falar do ensino principal. O ensino principal é somente Cristo e Cristo transforma. Você não deixa de abordar a mensagem principal. Por isso que a gente falou, né? Você não deixa de estar enraizado na palavra. Você não vai deixar a palavra de lado. Você vai continuar o ensino certo, que é o quê? Ir mostrando o que a palavra de Deus diz a respeito da pessoa de Cristo. A gente sabe que por essa mensagem ela é tão completa que você não precisa adequar ela a cada necessidade, porque ela já atende todas as necessidades ao mesmo tempo. Mas é por isso que nós precisamos aprender a observar isso, principalmente, né, como o irmão Valério comentou também, primeiro na nossa vida, a começar por nós. O manejar bem a palavra é isso aí, né? É saber falar independente da circunstância e de acordo com o contexto que nós estamos ali vivendo, conversando. E é incrível, né? Isso é uma verdade, né? Na nossa vida, nós que convivemos com pessoas de fora todos os dias e o tempo todo, sempre tem uma brecha para você deixar uma verdade. Sempre tem. Ou, né, é uma escolha, né? Como nós dizemos no domingo passado, é uma escolha. Você vai se calar ou você vai aproveitar a oportunidade pontual e dizer algo com firmeza, com verdade, com conhecimento, né? Segundo ponto aqui da nossa lição, elementos essenciais na conversão. O nosso autor ele traz o texto da conversão de Paulo, que é Atos 9, 1 a 25, nós não vamos ler, o texto é muito grande, nós vamos, né, e é conhecido por todos nós vamos pontuar aqui os pontos que ele trouxe para nós. Elementos essenciais da conversão. O Evangelho tocou a sua consciência. Isso está no versículo 4 de Atos 9. A voz de Jesus chegou à consciência endurecida de Saulo, desde que as roupas de Estevão, o primeiro mártir, foram colocadas a seus pés. Ao perseguir os crentes, Saulo estava atacando alguém que não conhecia. Então, no caminho de Damasco, essa pessoa o alcançou e a consciência de Saulo foi quebrantada. E aqui eu volto no que nós dissemos anteriormente, a questão
de forçar a emoção no momento do apelo. O Evangelho ele toca na consciência. Ele nos faz lembrar, né, dos pecados cometidos. Isso nos leva a confessá-los, isso nos leva a nos arrepender de tê-los feito, né, e nos entregarmos diante de Cristo. Como que eu vou ter a minha consciência 100% equilibrada, sadia, em um ambiente completamente emotivo? Algumas pessoas conseguem, como eu já disse, se controlar, né, não são tão emotivas assim, estão ali naquele ambiente todo emotivo, mas estão, né, completamente raciocínio. Não. Outras se entregam à emoção. Então não é algo 100% racional. Me desculpe quem não entende assim, mas é o meu pensamento. Não é algo 100% consciente. Quando aquela pessoa naquele ambiente ali está talvez chorando, talvez até mesmo se desconfessar, né, se descrer, pode ser que seja verdade. Aí é só Deus para dizer que não, mas nós criamos um ambiente que tira a pessoa da sua consciência natural, o seu raciocínio normal. Eu entendo assim. Então, Paulo não. E é claro que Paulo foi uma conversão completamente diferente, né? O próprio Deus apareceu para Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo se mostrou ali a ele, e de repente ele teve toda a sua consciência. É claro que Paulo lembrou de tudo aqui, todas as barbaridades que ele tinha feito antes. É claro que aquela aparição, aquele momento que ele se encontrou com Deus ali, ele se arrependeu, a sua consciência foi transformada. E o ponto 2, o Evangelho mudou a sua mente. E ele pergunta para Jesus ali, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus. Saulo, fariseu tão orgulhoso que não podia aceitar a ideia de um Messias crucificado, de repente percebe que ele é exaltado ao lugar de Senhor. Jesus e Senhor. Nessas duas palavras temos a essência da confissão do cristão. No ato. Né? A Bíblia, é claro que ela resume o evento, né? Ela resume a cena, mas não sabemos o tempo, eu gosto sempre de lembrar disso, né? Não sabemos o tempo que durou aquele momento ali de Paulo diante do Senhor. Mas Paulo ele responde àquela voz que chama ele: quem és tu, Senhor? Aqui ele já está arrumando novamente. Aqui ele já está entendendo que o Deus daquelas pessoas que ele perseguia e matava era de fato o Senhor. Era de fato o verdadeiro e exaltado Deus. Ele, por tudo que ele era, por quem Paulo era, ele jamais aceitaria chamar Jesus de Senhor, se render, né? Dizer, aceitar que Jesus era o Senhor. Mas aqui ele teve a sua mente mudada. E é essa a diferença daqueles que choram verdadeiramente e se arrependem e saem dali com uma consciência nova, com a mente mudada, e daqueles que choram, mas meia hora depois continua a mesma coisa. Ponto 3. O Evangelho alcançou a sua vontade. Saulo reconheceu o senhorio de Jesus. Ele se dispôs a ir onde Jesus orientou, para a cidade de Damasco. O Senhor buscou Saulo e mostrou a sua vontade de recebê-lo como seu discípulo. Saulo se converteu, pegou a mão do Senhor com admiração e gratidão por tão infinita e inesperada graça. Saulo se entregou numa dedicação total. O apontamento da verdadeira conversão, do verdadeiro arrependimento é seguir agora os passos de Jesus, fazer a sua vontade. Se Paulo se disser, não, eu me converti, eu encontrei Jesus, tudo bem, mas eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, vou continuar sendo fariseu. Não. Paulo deu meia volta na estrada que ele caminhava, e essa deve ser a trajetória do Saulo.
A trajetória do novo convertido, elementos essenciais na conversão, é seguir agora as vontades do Mestre. Paulo é um grande exemplo da verdadeira conversão. O Evangelho transformou a sua vida, o quarto ponto. A vida de Saulo foi totalmente transformada, não era a mesma pessoa. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. O encontro com Cristo ressurreto mudou o rumo de sua vida. Veja nesse capítulo alguns aspectos da transformação ocorrida na vida de Paulo. Então, os 4 elementos essenciais na conversão: o Evangelho tocou a sua consciência, o Evangelho mudou a sua mente, uma mente nova, o Evangelho alcançou a sua vontade e o Evangelho transformou a sua vida. Nós temos, eu acredito que os irmãos também conheçam pessoas que outrora viviam vidas que nós poderíamos olhar e dizer: essa pessoa nunca vai, essa pessoa está anos-luz distante de ser um cristão, nunca vai se tornar um cristão. E de repente o Evangelho o alcança de forma espetacular, como foi aqui na vida de Paulo, e essa pessoa muda a mente, muda, passa a fazer as vontades de Deus e transforma a sua vida. É incrível. Então nós temos conhecimento de pessoas assim, e eu volto a dizer, às vezes nós estamos aquém de acreditar que ainda hoje Cristo faz isso. Às vezes nós pregamos já duvidando. Não, nós estamos aqui lançando a semente, mas essa pessoa aí não vai crer não. Não, nós vamos pregar apenas para cumprir o nosso dever, mas infelizmente não vai dar certo não. Não, nós vamos fazer mais um culto evangelístico aqui, as pessoas vão vir, mas não vai dar em nada não. Como está o nosso sentimento para aquilo que nós fazemos? No trabalho, quando a gente chega nesse momento de fazer apenas por obrigação, de eu estou aqui, mas eu não gosto de estar aqui no trabalho, é horrível. O ambiente fica ruim, o seu dia não passa, tudo está ruim. Até as coisas boas que tinha no momento, que às vezes você tem que ter uma boa convivência para o seu dia ser bacana, ser legal, não ser chato. Até o que era bom fica ruim. Não, eu estou aqui, mas eu queria estar em casa. Quando esse sentimento nos apanha, é terrível. E às vezes nós estamos com esse sentimento fazendo as coisas para Deus. Não, nós vamos fazer, nós vamos nos empenhar, nós vamos montar aqui tudo, bacana, vamos convidar, mas não vai vir ninguém. Não, nós vamos pregar, vai ter visitante, mas não vai dar em nada não. Como está o nosso pensamento? Nós já estamos negativando aquilo que nós estamos fazendo, se a nossa fé não é bastante nem para chegar no ponto de crer que vai dar certo, porque dar certo ou não depende de nós. É o Espírito Santo que convence e a pessoa que dá lugar e se arrepende. Mas se nós já estamos fazendo com o pensamento de que não vai dar nada, eu creio piamente que nós estamos perdendo tempo, fazendo em vão. Nós temos que crer. Nós temos que ter o sentimento de que vai dar certo. Não, aquela pessoa está acamada, nós estamos orando pela recuperação, mas eu acho que não tem mais chance não. Como assim? Que fé é essa? Que entendimento é esse? É claro que nós esperamos a vontade de Deus, mas a nossa fé parece que está aquém daquilo que deveria ser. Aqui fala sobre a transformação da vida de Paulo, e na última parte aqui cita alguns aspectos da transformação da sua vida. Ele passou a orar, ele passou a ter gozo na companhia dos crentes, isso aqui é importante. Ele passou a ter testemunho, ele teve um crescimento espiritual, versículo 22 do capítulo 9 de Atos, coragem, e ele conseguiu a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Atos 9, 17 e 13, 9. Como estamos nós, irmãos? Nós que já somos
convertidos, nós que já temos a palavra de Deus no nosso coração, todos esses aspectos aqui, será que nós temos orado bastante? Será que nós temos gozo na companhia dos crentes? Isso aqui no nosso tempo está cada dia mais difícil. O tempo é escasso para todos nós. É claro que se nós não fizermos uma forcinha, nós não conseguimos fazer nem os nossos deveres no dia. O nosso tempo ele tem que ser calculado. E às vezes nós não estamos tendo um tempo de qualidade com os nossos irmãos. Aqui nós temos esse momento para abrir a palavra de Deus, para comentarmos, os irmãos têm a liberdade, nós conversamos, logo após alguns minutos de conversas. Mas será que nós estamos tendo gozo, alegria, desejo de estar na presença dos irmãos? É importante. O crescimento de cada um de nós ele depende desse convívio. Dificilmente nós vamos conseguir crescer, conseguir ter um entendimento melhor da palavra de Deus sozinhos. É claro que cada um busca o conhecimento em literaturas, hoje na própria internet, tudo bem. Mas quando nós estamos juntos, todos os outros aspectos citados aqui nós temos ele. Nós nos conhecemos melhor. Aquele que tem uma dificuldade que o irmão pode ajudá-lo naquele aspecto e tudo mais. Testemunho, versículo 20. Saulo desejava compartilhar com os outros o que tinha descoberto a respeito de Cristo. Interessante. A vida daquele homem de perseguidor a perseguido. Hoje, a cristandade, eu vou usar esse termo, os cristãos atuais, em muitos momentos eles se veem envergonhados de serem taxados como cristãos. Talvez na escola, talvez na faculdade, talvez no serviço. Ah, mas é porque o mundo está tão ruim, a gente prefere ficar quietinho e tal. O mundo sempre foi ruim, não vai melhorar, não adianta. É isso mesmo. O mundo de mal vai a pior. A nossa sociedade brasileira não é diferente. Nós temos visto aí as ideologias, as bravatas do governo, da justiça. Não vai mudar, é isso mesmo. Tem que entender isso. Mas como que está o nosso desejo em compartilhar o que nós já temos recebido? O que Cristo já fez por nós? Às vezes nós ouvimos pessoas sempre dizendo: não, Cristo vai dar a vitória. A vitória vai chegar. A vitória já chegou, irmão. Nós já somos salvos. Não tem vitória maior que essa. Talvez alguém quer, é claro, né? Todos nós buscamos algo também aqui, uma melhora material, uma vida mais confortável. Tudo bem. Mas a promessa de Cristo não é essa. O que Cristo veio trazer de mensagem não é isso. Isso é resultado de uma vida fiel a Ele. Claro que se nós buscarmos também. Mas, às vezes nós queremos dizer para as pessoas, igual o autor citou aqui, oferecer um presente. Não venha a Cristo que a sua vida vai ser próspera. Não está escrito isso. Não vem para Cristo que você não vai ter mais doença, não vai ter mais problema na família. Não está escrito isso. Nós estamos em Cristo e viemos a Cristo pela verdadeira esperança, pela verdadeira paz. Mas os conflitos vão continuar. As doenças vão vir. Uma tragédia pode nos acontecer. Estamos no mundo. Mas estamos confiantes de que fechamos os olhos aqui e abriremos os olhos ao lado de Deus, ao lado de Cristo. A vitória, a nossa vitória já está. Ela já é. Ela não será. Ela já está. Onde Cristo estiver, o céu será ali. Onde Jesus estiver, o céu será ali. O quarteto canta. Se Cristo está conosco, nós já vivemos o céu aqui. Nós já vivemos a paz. A paz ela já é para nós. Ela não será. Quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida mais tranquila, uma vida na esperança. Uma vida que olha para tudo acontecendo ao redor. A censura, as ideologias, as loucuras, as famílias sendo destruídas.
mas nós temos uma esperança diferente. Nós temos algo a compartilhar. O testemunho nosso é a nossa principal pregação. É o nosso testemunho. Porque talvez nós marcamos um culto na praça, vamos estar todos nós lá juntos. Um vai falar e aquela multidão vai ouvir, né? Quem estiver ali vai ouvir. Mas no dia a dia, amanhã, segunda-feira, cada um de nós vai estar num lugar diferente, cercado de pessoas diferentes. Cada um de nós vai ser um ponto de pregação. Aqui é um ponto, amanhã cada um de nós é um ponto. É o testemunho. O testemunho é a principal pregação da igreja. Não é o estar aqui, não. É o nosso dia a dia. E nós devemos desejar isso. Paulo, ele desafiou, né? Ele foi pregar nas sinagogas. Esse deve ser um dos sinais mais comuns da transformação na vida dos novos convertidos. O grande desejo de compartilhar a fé com os amigos. E às vezes nós somos mesquinhos, né? Nós não queremos compartilhar. Não queremos dividir a bênção que nós já ganhamos. Crescimento espiritual. Saulo não ficou parado na vida cristã. Desejava crescer. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Nós sabemos da história de Paulo. Ele ficou um tempo estudando. Paulo não se converteu e logo saiu pregando. Paulo, ele ficou um tempo aprendendo com o próprio Senhor, com o próprio Cristo, que se revelava a ele. E depois que se sentiu pronto, ou que Jesus o habilitou, não disse: olha, agora você vai passar a operar, você vai trabalhar em cima de todo esse conhecimento que você recebeu. Paulo era alguém conhecido, era alguém proeminente, era alguém respeitado, né? Tinha já esse nome, mas agora vem um novo Paulo, um novo homem, né? Um Saulo transformado em Paulo, alguém com uma nova visão, que desejava crescer ainda mais, como cresceu, mas que agora desejava testemunhar. Coragem. Saulo estava pronto a enfrentar a oposição e zombaria por causa da mudança radical na sua vida. E imagina só, nesse tempo, se morria por qualquer coisa. Qualquer coisa que você desafiava, ou os religiosos, ou o próprio governo ali, a morte era algo simples para se acontecer. Qualquer desafio maior, você era condenado à morte, você era morto, e a vida não tinha muito valor, assim como não tem hoje. Mas ele teve coragem, porque ele sabia de quem ele tinha recebido a missão de ir. Ele sabia que realmente chegaria o seu tempo de findar a sua trajetória, mas que naquele momento, naquelas caminhadas, ele seria sustentado, guardado por Deus. Nós temos medo de morrer. Nós temos medo. Se chegar o momento de censura total no Brasil, em que se proibir falar de Cristo nas redes sociais, e muita coisa já tem ficado esquisita nos últimos tempos, não se pode mais ter opinião sobre algumas questões, você é simplesmente bloqueado de todas as redes sociais. Isso já acontece. Você não pode ter a sua opinião é sua, você tem liberdade de expressão, independente da loucura que seja, você não ofendendo alguém, você não usando de crime, né? Não cometendo um crime contra alguém, não cometendo injúria ou algo do tipo, ou difamação. A sua opinião é sua e ela deve ser respeitada, está na Constituição. Mas hoje no Brasil nós já vivemos um esquema de censura, e que algumas coisas, algumas opiniões são bloqueadas. Você não pode dar sua opinião. Sua opinião está atingindo alguém ou alguma coisa dentro do sistema. Pode ser que chegue, talvez não seja na nossa geração, a censura total à palavra de Deus. Será que nós teremos coragem de mantermos firme na pregação, como hoje já em alguns países existe a censura, de que pessoas só têm talvez 2 ou 3 páginas da Bíblia, arriscam a sua vida todos os dias para se reunir? Será que nós teremos essa coragem?
somos acostumados a viver num contexto de tanta liberdade. Hoje no Brasil nós temos uma liberdade que muitos outros países nunca tiveram de pregar este evangelho. Será que nós teremos coragem? Aqui, o que Paulo enfrentou foi sim a oposição, foi zombaria, com certeza. Paulo teve suas dificuldades, né? Prisões e tudo mais, teve que sair corrido de alguns lugares, porque era esperado, vamos dizer assim. Como que seria esse desafio para nós hoje, a igreja? A verdadeira igreja. As igrejas aí fora, eu tenho certeza que elas vão se adaptar. Tipo assim, se você não pode falar de Jesus, nós vamos pregar o evangelho sem Jesus, então. Muitos vão se adaptar. Muitos vão se tornar amigos do sistema, amigos da censura. Vão dizer, olha, aqueles lá não estão te respeitando, não. Vai chegar esse tempo em que igrejas vão denunciar igrejas, né? Igrejas, vocês estão entendendo? Igrejas. Vão denunciar igrejas. Porque não vai se poder falar mais a palavra, que é Cristo. Alguns vão se adaptar, opa, vamos ficar aqui, quietinho. Então, tira Jesus da palavra. Mas eles vão apontar, opa, aqueles lá estão falando da palavra. Censura para eles, cadeia, não sei mais o que. Como está a nossa coragem? Por muito menos nós não temos coragem. Por muito menos. Às vezes nós não temos coragem de chegar em alguém por medo de perder alguma coisa, por medo de não ser ouvido, por medo talvez da zombaria. Quem é você? Coragem. Paulo ele foi de fato convertido e passou a ter coragem. E a plenitude do Espírito Santo foi o aspecto mais importante na transformação de Saulo. O Espírito Santo entrou na vida dele pela regeneração e Saulo continuou cheio desse mesmo Espírito. Foi a plenitude do Espírito que caracterizou a vida e o ministério de Paulo, como nós já dissemos, homem absolutamente entendido, cheio dos conhecimentos, falava diversas línguas, era conhecido, mas o que fez a diferença na vida de Paulo não foi o seu conhecimento, foi o Espírito Santo na sua vida. Ele falava com poder. Ele não falava só com palavras bonitas, de fácil entendimento. Ele não queria para si a glória. Quando isso aconteceu, em alguns momentos, ele tratou de deixar claro, e não era para ser assim, que o reconhecimento que eles deviam não era ele, era Jesus e era a palavra de Deus. Então eu vou ler a conclusão, depois os irmãos podem trazer as considerações finais. Assim o apóstolo Paulo resumiu a mensagem do Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. A cruz de Cristo é a mensagem que proclamamos. O Evangelho que não proclama que Cristo morreu na cruz por nossos pecados não é o verdadeiro Evangelho. Qual a mensagem que nós proclamamos? Cristo na cruz, morto em favor de nós. Esse é o Evangelho. Como nós dissemos, né? Existem maneiras que nós falamos. Existem as necessidades das pessoas que merecem ser atendidas, precisam ser ouvidas e entendidas. Mas a essência do Evangelho é Cristo na cruz. E não há nada além disso. O que vem a ser depois disso é o nosso crescimento no conhecimento da palavra que foi deixada para nós. Mas o Evangelho que salva é Cristo na cruz. E essa salvação, esse pagamento já está. Ele não será. A igreja aguarda o dia do retorno de Jesus para a consumação de tudo isso aqui, de toda a promessa. Nós aguardamos esse dia. Mas esse dia pode chegar para mim antes do que para os irmãos. Pode chegar para os irmãos antes do que para mim. Todos nós um dia estaremos lá, mas a mensagem, o verdadeiro evangelho, a salvação, o verdadeiro presente, ele já está.
Nós já podemos tomar posse da bênção de sermos salvos e estarmos em Cristo, mesmo vivendo aqui. Nós já gozamos do céu, mesmo vivendo aqui. Porque uma vez fechados os olhos aqui, estaremos ao lado de Cristo. Os irmãos têm algo a comentar para nós fecharmos? Se não tiver, que o Senhor Deus complete essa mensagem em nossos corações. Amém?